Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dev em Dobro. E nesses episódios aqui, nesse podcast, a gente fala bastante sobre a área de tecnologia, a área de programação, com um foco bem grande aí em quem está iniciando na área, tá? Mas e também são assuntos bem pertinentes para quem já está na área há mais tempo e, enfim, quer saber como avançar mais na carreira, quer saber como, e quem está iniciando, né? Como iniciar da melhor forma. Então, esse podcast aqui é para ti. Isso, meu nome é Ricardo Dias, para quem não nos conhece ainda, né? E o meu nome é Roberto Dias. E nesse episódio a gente vai falar sobre back-end ganha mais, né? Ou back-ender ganha mais. A gente vai basicamente discutir aqui se um profissional do back, né, uma pessoa que trabalha com o back-end, ganha mais ou não que um profissional que trabalha com o front-end. A gente vai explicar um pouquinho o que é back e o que é front, né? Acho Muita que gente já sabe. dando um foco também na parte de web, né? Acho que é importante só deixar claro que nossa especialização é web, então a gente vai falar mais de web, tá bom? Mas back-end existe um monte de outras áreas, né? Não só na web, né? Tem várias outras. Mas a É, gente vai dar um foco na web. e essa é uma pergunta que nos fazem muito, né? Qual área paga mais, qual área paga melhor, o back-ender ganha mais, o front ganha mais, quem... A pessoa quando tá iniciando, ela quer saber, né? Porque ela já meio que já vai pelo caminho que paga mais, né? E, E o pessoal também, acho que eu nunca vejo, eu sempre vejo assim mais nesse tipo de pergunta assim, o back-ender ganha mais, ou a pessoa que trabalha com back-end ganha mais. Nunca é o front-end ganha mais, né? Eu não sei porque que tem essa meio que essa visão de algumas pessoas de que uma pessoa que trabalha com back ganharia mais, mas a gente vai falar aqui, né, dar a nossa opinião e filosofar um pouco porque a gente acha que isso acontece. primeiramente, a gente acha que as pessoas, elas querem saber qual área paga mais para que elas possam iniciar, talvez, ou dar um foco maior naquela área, porque na cabeça dela é uma área que paga melhor, né? Que vai ter mais, enfim, salários mais altos. E Vai valorizar mais a pessoa, mas nem sempre só o salário é o que importa também. a gente não pode ser hipócrita também de dizer que ganhar bem não é bom, não é interessante, né? Claro que é, né? A gente trabalha aí muitas vezes para poder ganhar um salário bom, para poder dar uma vida boa para a família, para nós mesmos, né? Então, é óbvio que o salário é um fator importante, a gente até vai falar isso mais para frente também, mas não é a única coisa, beleza? Então, só que daí a pessoa quer saber, eu acho que nesse ponto aí que o Beto falou, né? Se ela vai ganhar mais, porque daí ela vai focar a energia dela nisso. Ou no back-end, ou no front-end, né? Em alguma área. Ela vai focar a energia dela, quer focar a energia na que, teoricamente, pagaria mais, né? É. Então a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho, mas segue a gente no Spotify, segue a gente também se inscreve no canal do YouTube, né? Além do Spotify, tem o Deezer também, para quem gosta mais do Deezer, tem gente que gosta mais do Deezer, então tem essas duas redes aí que a gente posta o nosso conteúdo do podcast e também postamos o podcast em vídeo no YouTube. Então, se inscreva no YouTube também, porque a gente posta conteúdo aí diariamente. Os podcasts são toda terça-feira. E no YouTube tem os vídeos também, né, as aulas que a gente dá, as lives, toda quinta-feira, às 6h30, 6 horas. 6 horas, exatamente. Então é isso. A gente vai começar então falando sobre salários aí, né? Se o back-ender ganha mais, se o front-end ganha mais. Mas para fazer uma comparação justa, a gente vai falar sobre a área web. Porque não dá para comparar a web, por exemplo, com desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de, enfim, outros tipos de desenvolvimento que a gente sabe que o mobile, né, o desenvolvimento de aplicativos, ele paga muito melhor, por exemplo. Então, para fazer uma comparação justa entre áreas ali, a gente vai falar sobre o web e também é o que a gente tem mais conhecimento, né? Então, a gente pode falar melhor dessas áreas. Geralmente o mobile, a área de aplicativos, ela paga mais porque também tem uma complexidade um pouquinho maior, né? Não é todo mundo que vai ter facilidade ali no começo de colocar um aplicativo nas lojas, é um pouquinho mais complicado, até por isso que não tem tanto desenvolvedor quanto outras áreas. Também eu acho que é por isso que o valor do salário acaba aumentando um pouquinho, né? Aquela coisa da oferta e da demanda. É. Então, só para dar um contexto, né? Como eu falei, a gente vai explicar um pouquinho o que é um dev back-end, né? O que um desenvolvedor back-end faz. Basicamente, na área de tecnologia, na área de programação, tem algumas áreas. Grandes áreas, né? As grandes áreas que a gente mais fala aí, que vocês já devem saber, é o front-end e o back-end. Então, tem outras, né? Tem o full stack, por exemplo, que é uma união dos dois, mas enfim.
o dev back-end, ele é uma pessoa mais que faz a parte do código, né, a programação do sistema ali, mas que fica mais por debaixo dos panos. E as pessoas muitas vezes não veem aquele código ali, O né? usuário final, né? A É. pessoa que está usando ali um aplicativo ou está usando um site, um sistema, não vai ver aquele código sendo representado, sendo renderizado na tela, porque ele está mais por debaixo dos panos, né? O front-end, sim, daí o front-end já é uma parte mais visual, né? O código, ele é renderizado, ele é transformado em algo visual para que o usuário interaja, porque o usuário, o botão, né, o formulário, tudo isso que vocês interagem na tela é front. Foi criado usando código de front-end, né? HTML, CSS, JavaScript. O back não, o back já fica mais escondidinho. Por exemplo, quando a pessoa preenche o formulário ali, tu preenche o formulário de cadastro aí num site qualquer. O front-end vai ser o formulário que tu vai preencher teus dados e quando tu enviar, provavelmente isso vai ser capturado, esses teus dados, por um back-end que vai tratar os dados de alguma forma, vai salvar isso num banco de dados, vai mandar um e-mail para alguém. Então, é o back-end que vai fazer toda essa parte que fica depois do front-end, né? Então é isso. Explicando de forma resumida e bem crua aqui, né? Que é muito mais do que isso, mas só para dar uma ideia geral. Então o back-end ele é uma área com suas próprias complexidades, ele é um pouco bem diferente do front, né? Apesar de que a tecnologia ali, a linguagem de programação, às vezes a gente pode usar a mesma linguagem de programação, por exemplo, no front-end a gente consegue o JavaScript, e no back-end a gente também consegue usar o JavaScript, né, utilizando o Node.js. Então, apesar da linguagem, da sintaxe ser parecida, eles vão fazer coisas diferentes. E o back, ele é um pouco mais complexo, né? Porque ele envolve outros conceitos também, né? Como o banco de dados, como a gente já falou. Então, ele é um pouquinho mais complexo aí de pegar, de aprender, até por isso que a gente nunca... Geralmente a gente não indica que a pessoa que está começando do zero, dando os primeiros passos, comece no back. Por ser exatamente mais complexo. A não ser que a pessoa diga, eu não gosto de front-end. Já testei e não gostei. Não gosto de coisas mais visuais, eu prefiro o back-end. Daí sim, se tu prefere o back-end e não gosta tanto da parte visual, então é melhor que tu siga pelo back-end mesmo, né? Então, a gente pode fazer uma pergunta, né? Mas beleza. O back-ender, então, ele vai ter mais responsabilidades do que um front-ender? Porque isso talvez justificaria ele ter um salário maior, ele receber mais, certo? Mas, na verdade, ambas as áreas, elas são bem complexas. Não é porque tem muita gente que acha que o front é fácil, né? Mas não é. A responsabilidade ali é praticamente a mesma. É claro que assim, acho que depende da empresa, né? Pra gente ser bem justo também, acho que depende também bem um pouco justo ou bem injusto? Bem justo, né? Bem justo. Porque acho que depende um pouco da empresa, né? Por exemplo, eu já trabalhei em financeiras. A parte do front-end dava pra dizer que era mais tranquila de mexer do que a parte do back-end. Por quê? Porque o back-end tinha inúmeras regras de negócio, tinha milhões de cálculos, milhões de transações que precisam ser feitas, isso. Regras de negócio, né? Coisas que iam ser salvas em um banco, uma parte ia ser salva em outro banco de dados. Então, tinha uma complexidade maior no back-end nesse caso. Mas, que nem eu falei, depende da empresa. Pode ser que tenha uma empresa que a complexidade seja no front mais, né? E o back-end não tanto. Talvez um pouco menos, ou bem parelho, equilibrado. Então, claro que vai dependendo da empresa, mas geralmente a complexidade ela é parecida, né? Se a gente for pegar uma média, ela é parecida no front-end e no back. São ambas áreas complexas. E também tem a questão de que elas acabam se misturando muitas vezes, né? Então, conceitos de front, conceitos de back, eles acabam se misturando. Então, um back-ender, às vezes ele sabe front também. E um front-ender, às vezes ele sabe também um pouco de back. Então, eu acho que assim, a responsabilidade em si é bem isso que o Cadu falou. Vão ter empresas que vão ter mais responsabilidade, talvez, na parte do back-end, né? Como uma financeira, sei lá, uma corretora, um banco, né? Que tem regras de negócios bem complexas e que se der qualquer problema vai ser um problema bem grande, né? Para a empresa. Mas também tem empresas que a complexidade está mais no front. Até mesmo nas financeiras, por exemplo. Se o usuário não conseguir completar o cadastro dele, talvez ele desista e, né, não vire um cliente. O que seria muito ruim para a empresa. Ou, por exemplo, a gente já trabalhou em agências.
agências tinham a complexidade muito grande na parte de front, né? Ia desenvolver um site institucional para um cliente, às vezes tinha cliente que queria um site super incrível, mirabolante, aí a complexidade estava no front e o back-end era muito mais tranquilo muitas vezes, era só um cadastro de conteúdo, um cadastro de post, alguma coisa e subir isso aí no servidor, então não era tão complexo. Então por isso que a gente fala que depende, tá? Mas acho que é isso, né? A complexidade, tá sim num nível bem parecido hoje em dia. Acho que antigamente era mais diferente um pouco, né? É, acho que até por isso que vem um pouco dessa questão do back pagar mais que o front, né? Antigamente, eu acho que sim. Antigamente o back tinha mais. As pessoas ganhavam mais trabalhando com o back. Por quê? Não sei. Não sei, talvez o back-end ele tinha uma percepção maior de responsabilidade. E talvez como o front não era muito evoluído naquela época, não tinha fronts tão bonitos ou fronts tão bem feitos, isso passava uma percepção de que era algo muito mais fácil de fazer e né, consequentemente, o salário era menor para essas pessoas. Mas hoje em dia, eu acho que isso mudou totalmente, né? Mas na O época front, era até difícil de saber também, né? Porque chamavam de webmaster, é, tinha outros nomes, né? Acabava que a pessoa tinha que fazer um pouco de tudo. Então fica meio difícil de saber, assim, mas a complexidade ela vai crescendo ao longo dos anos, né? O front, tanto o front quanto o back, né? O front era menos complexo antes, ao longo do tempo vai evoluindo e vai ficando cada vez mais complexo, né? Até por isso que as coisas vão começando a ficar mais parelhas. é, Acho que também tinha essa questão do back-ender, era mais o back-ender que pelo menos nas empresas que eu trabalhei, né? Pode ser que tenha outros que não era assim. Mas algumas empresas que eu trabalhei, o pessoal do back ficava também responsável por colocar o site no ar, ficar olhando, né, se o site estava de pé, se o site estava funcionando. Enfim, era essa pessoa que ficava um pouco mais, até nas agências que a gente trabalhou, a gente era back-ender e a gente ficava mais responsável por essa parte também, né? O front-ender não, ou seja, lá tinha mais pelo essa menos lá. responsabilidade, né? Pelo menos lá nessa Grande. agência que a gente trabalhou, o front-ender não tinha tanto essa responsabilidade de ficar com o site, ficar monitorando, né? Então também tinha isso. Então, é isso, né? Era mais uma responsabilidade, e uma responsabilidade bem grande, né? Do site ter que estar no ar ali funcionando para o cliente final poder ver. Então, é muito mais essa questão, eu acho, de responsabilidades, né? Pode ser que tenha um front-ender que tenha esse tipo de responsabilidade também de manter o site no ar, e essa pessoa vai ser muito valorizada. Então é isso. Uma outra pergunta também que podem fazer, né? Mas o back-end é mais difícil que o front, então talvez por isso que o back é mais, paga melhor. E, assim, antigamente o front ele não era tão complexo como eu falei, né? Ele era mais simples, ele era mais feinho, né? Digamos assim. Não tinha muitas estilizações ali que tu podia fazer. E até não tinha tanto a questão de escala, né? Hoje em dia precisa ser um front-end muito mais performático, com tecnologias muito melhores para que ele escale mais, porque milhares, às vezes milhões de pessoas vão acessar. Antigamente, né, a gente está falando de bastante tempo atrás aí, não tinha tanto isso, né? Era mais simples, então acabava que a complexidade ela era menor. E aí conforme vai se escalando as coisas e vai ficando cada vez mais as coisas vão se atualizando e vão ficando cada vez mais maiores, né? Mais complexas. Então, acaba vindo um monte de tecnologia nova, tanto que surgiram aí frameworks, bibliotecas de front, tudo isso para ajudar o front-end a ficar mais rápido de desenvolver para aplicações grandes, né? E mais escalável. Então, acaba que a complexidade ela vai aumentando, né? E a complexidade aumentando, tecnicamente a responsabilidade também aumenta mais e o salário também aumenta. Então, no passado, não existiam muitos frameworks, muitas bibliotecas aí de CSS, de HTML, enfim, de front, né? E hoje em dia existem bastante bibliotecas, bastante conceitos avançados de front, então a pessoa tem que saber. E isso, né, só adquire ali um valor percebido. De uma pessoa que tem mais responsabilidade, que tem mais conhecimento também. Assim como o de back-end, né? Não achem que o back-end parou no tempo. Não, o back-end também continua, segue evoluindo, seguem criando novas tecnologias, novas bibliotecas, frameworks, tudo isso também para a parte de back-end. Então tudo acaba que vai ficando mais complexo.
acho que até a gente colocou ali na pauta em algum momento que é que nem a medicina antigamente, né? Medicina, né, bem antigamente tinha um médico da família, tu chamava a pessoa pra ir na tua casa, essa pessoa te ia ver o que tu tinha. Se tu tava com, sei lá, um problema no coração, ou se tu tava com um problema no estômago, ou no fígado, ou no pé, era esse médico, essa pessoa que ia ver isso aí pra ti e ia tentar te receitar alguma coisa. Hoje em dia não, né? Hoje tu vai num médico especialista em coração, tu vai num médico especialista no teu dedo do pé, por exemplo. Então, acaba que as coisas elas vão evoluindo, né? E vão ficando cada vez mais profundas e mais complexas. E com a tecnologia não é diferente. É. Daí tu pode perguntar, tá, mas e quem trabalha com back-end ganha mais do que front? E geralmente, o que acontece também, né? A gente pode pensar, tá, mas beleza, um full stack ganha mais que um front-ender iniciante. Por quê? Porque, Tô te perguntando por quê. porque vai ter que saber mais tecnologia, vai ter que se virar mais ali, tanto no front-end quanto no back-end, e por isso, uma empresa, uma startup, por exemplo, que precisa de uma pessoa que saiba se virar em várias frentes, vai valorizar mais essa pessoa, né? É, então tem isso, né? Tem esse porém. Não é porque o full stack ele vai ganhar mais porque ele tem que saber mais coisas. Ele tem que saber duas grandes áreas, back e front. Então é normal que ele ganhe mais. Mas também depende da empresa, né? Tem empresa que não tem tanto isso. Ah, o full stack, o front, o back-end, todo mundo vai ganhar ali na mesma coisa. Mas sim, acaba que tem empresas que, pelo seu formato, que nem a startup que eu falei, acaba que valoriza mais uma pessoa que saiba um pouco de tudo, às vezes, né? Também não é sempre. Mas, assim, se a gente for comparar o back com o front, nas pesquisas que a gente fez, no Glassdoor, por exemplo, a gente vê que o salário é bem parelho. Também pegando pela nossa própria experiência, né? A gente já trabalhou em várias empresas, e a gente já sabia o salário dos colegas também. É. Então a gente também pega pela nossa própria experiência. E, de novo, né? A gente está aqui fazendo uma comparação de pessoas que estão no mesmo nível. Não dá para comparar um desenvolvedor back-end pleno com um front-end júnior. E então a gente tem que comparar no mesmo nível, né? Para que seja uma comparação justa. E, enfim. E também tem a questão das responsabilidades que a gente falou. Se o pleno tiver mais responsabilidades, se o pleno back-end tiver mais responsabilidade que o pleno front, ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais. Então é muito mais questão de responsabilidade, não tanto questão de área. Qual é a área que a pessoa atua. Então a gente fez uma pesquisa no Glassdoor aqui e ele retornou os números, esses seguintes números aqui. Um desenvolvedor back-end no Brasil ele ganha em média R$ 5.719 e um desenvolvedor front-end no Brasil ganha em média R$ 5.741. Então, pela média aqui, o front ganha até um pouquinho mais aí. Daí eu acho que essa média, ela é pegando tudo, né? Júnior, estagiário, Média geral, né? pleno, sênior, tudo ele pega e bota nesse bolo aí. E um desenvolvedor back-end pleno no Brasil, a gente fez uma outra média aqui, né? Uma outra Pesquisa. busca. É, uma pesquisa só sobre pleno. O pleno, no Brasil, ele ganha 6.856, né? O back-end pleno, em média. E o desenvolvedor front-end pleno, no Brasil, em média, ganha 6.644. Então, aqui o back-end ficou um pouquinho mais alto, mas é cerca de R$ 100, um pouquinho mais. Acho que não dá nem pra levar em consideração, porque é uma média, né? É uma média e, enfim, então é bem parelho, né? Se vocês forem perceber, porque é isso, né? Hoje em dia já não tem mais tanto essa questão do back ganhar mais que o front. Tem muito mais a ver com esse negócio das responsabilidades que a gente falou, né? Então, dá pra ver que os salários não variam tanto e, pela nossa própria experiência também, dentro de empresas, os salários desses dois cargos aí, né? Que a gente pesquisou, não tem tanta diferença como a gente mostrou aqui nos dados do Glassdoor. Claro que sempre depende da empresa também, né? E depende da empresa, como a gente falou. Tem empresas que vão ser bem diferentes, né? Na hora do pagamento, na hora do salário. Não tem como ter uma média geral. Pode dizer, não, mas na minha empresa eles pagam muito mais para back. Tá, mas tudo bem, pode acontecer também. A gente está falando de uma média
do Brasil inteiro. Só que essa média, ela pode ser para mais ou para menos. Ela pode, né, ter pessoas que ganham menos, ter pessoas que ganham mais. Pode ser que tenha front-ends que ganham mais numa empresa do que back-enders. Então, isso pode acontecer também. Mas é só para que vocês tenham uma ideia, né? E levem em consideração que hoje em dia não tem mais tanto isso de que o back-ender vai ganhar melhor, vai ganhar mais. Acho que até antigamente era difícil de dizer se isso acontecia realmente. Porque, como eu falei, o cargo, ele era meio que... Era difícil de saber, assim. A maioria Se fosse das uma vezes. pessoa que trabalhasse só com front, ela ia ganhar menos, sim. Isso é óbvio, porque é uma pessoa que está só trabalhando com o front-end. Então ela vai ter que saber menos coisas e ter menos responsabilidades. Então, de novo, questão de responsabilidade. Se a pessoa tem menos responsabilidade, sabe, e se especializa em menos coisas, ela vai depende. receber menos. Depende daí, né? Porque pode ser um front-ender que também coloca o site no ar, também monitore, também... Não, mas sim, mas daí é uma pessoa que tem mais responsabilidades. É Sim. isso que eu tô falando. Né? Se for uma pessoa que não tem esse tipo de responsabilidade, que tá fazendo exclusivamente o front, ela vai receber menos. Assim como o contrário. Se for uma pessoa que está exclusivamente fazendo a parte do back-end e tem uma outra pessoa de front que tem mais responsabilidade, vai ganhar mais também. Então, é muito essa Exatamente. questão da valorização, né? O que eu falei é que antigamente os cargos eles eram muito misturados. Então é que nem eu falei, webmaster, a pessoa que sabia um pouquinho de tudo, se virava ali para colocar o site no ar e fazer um pouco de tudo. Então acabava que era meio difícil de saber quem ganhava mais realmente. Mas o ponto hoje é esse, né? Se tu quer ganhar mais, tu tem que ser valorizado. E para ser valorizado, tu tem que ter valor para a empresa. A empresa tem que ver em ti uma pessoa de extremo valor que ela não poderia perder. Quanto mais ela tiver essa visão de ti, melhor vai ser para ti. Não interessa se tu é front-ender, se tu é back-ender. Essa não tem que ser isso o motivo de tu escolher uma das áreas. E nem o dinheiro, né? Na minha humilde opinião, porque não adianta também tu escolher uma área que tu odeia, tu detesta, porque tu ganha um pouco melhor. Talvez para algumas pessoas, ok. Talvez para algumas pessoas, sim. Isso Ou durante um tempo que tu queira fazer isso, mas tu não vai aguentar fazer isso a vida inteira, provavelmente. Ou vai, né? Às vezes a pessoa só quer ganhar dinheiro. E eu acho que também não tem nada de errado com isso, se tu só quer ganhar dinheiro. Tá tudo bem também. Por que a gente quer Fazendo teu trabalho bem feito. Exatamente. Né? Não tem Tem gente problema nenhum. que reclama, né, desse negócio do salário, que não... Que só falam muito de salário na área de programação. Eu acho que o pessoal fala bastante de salário, sim, mas porque é um dos grandes motivos de trabalhar com programação, mas tem outros, né, muitos outros. Que são muito bons também. Trabalho de casa, poder... Porque o salário chama atenção. O salário da área de programação chama Porque é acima da média. atenção. É acima da média do Brasil, né? Se não me engano, lá no Glassdoor era 2,5 vezes. Não sei, eu posso estar chutando aqui da minha cabeça, mas se eu não me engano, era 2,5 vezes o salário médio de outras áreas, né? Da área de tecnologia. Então, obviamente que isso chama atenção. E assim, sinceramente, se tu quer ganhar bem e quer trabalhar com programação, beleza, tá tudo bem. Não gosto de programação, mas quero ganhar bem. Beleza também. Tu pode escolher esse caminho, né? Só eu acho que se tu quer trabalhar num lugar bom, numa empresa boa, e fazendo uma coisa que tu minimamente gosta, porque é trabalho, né? Ninguém gosta de trabalhar. Ninguém não, né? Não vamos exagerar. Tem gente que gosta de trabalhar. Tem muita gente que gosta muito de muito. trabalhar. Mas ninguém gosta de... O que eu quis dizer, na verdade, era que ninguém gosta de 100% das coisas que precisa fazer. Isso aí eu acho que é difícil, né? De tu, beleza, eu adoro programar, mas tem coisas da programação que eu não gosto de fazer. Sim. Eu adoro jogar videogame profissionalmente, mas vai ter coisas ali naquele trabalho que tu não vai gostar também. Então isso tu tem que ter em mente, né? E se tu quer ganhar um bom salário e trabalhar numa área boa, a área de programação é uma boa pra fazer isso. Beleza? Mas não escolham por isso, né? Não escolham só pelo salário. Acho que esse se tu escolher só pelo salário, tu não vai ter aquela motivação, aquela vontade, aquela busca incessante de sempre se aperfeiçoar, de sempre melhorar, de se especializar em várias coisas. Dificilmente tu vai ter isso. Isso a gente pode dizer porque eu conheço pessoas que são assim. Que estão na área de programação trabalhando, que não é a área do sonho da pessoa, mas ela tá trabalhando ali porque é uma área que paga bem, porque é uma área que tem vários outros benefícios além do salário.
Mas tu vê na pessoa que ela não tem aquela motivação, aquela vontade, aquela gana de estudar e de se especializar, de fazer curso, de fazer, enfim. Ou que sai do trabalho às 7 horas da noite e chega em casa e continua programando, porque Vai gosta, porque é estudar alguma hobby. coisa, vai olhar alguma coisa diferente. Não faz. Mas é isso, assim, se tu puder escolher uma área dentro da programação que seja mais compatível contigo, né? Uma área que tu goste mais, tu vai conseguir crescer mais rápido também ali naquela área. Isso é meio óbvio, porque daí tu vai gostar mais, vai ter mais interesse, vai querer ir atrás daquilo, né, toda hora e vai crescer mais rápido, vai ganhar mais também mais rápido, porque tu, né, crescendo, tendo mais responsabilidade, tendo mais conhecimento, tu vai tendo também um salário melhor. E programação não é uma área monótona, isso a gente pode garantir pra vocês. Quer dizer, depende da empresa também, né? Eu acho que no começo, assim, é claro, dificilmente vai ser monótono, porque tu tá começando, tu tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra evoluir, mas assim, ao longo do tempo pode ser que as coisas comecem a ficar um pouco mais monótonas e tu começa a se acomodar e queira ficar ali, o que tá tudo bem também. Se tu quer fazer isso, tu tá acomodado e quer ficar acomodado, ok. Mas a área, ela tende a não ser uma área que não vai te demandar cada vez mais, se tu quer evoluir, não vai te desafiar cada vez mais, não vai ser uma área chata, na grande maioria das vezes. Então, esse também é para algumas pessoas, é um fator também decisivo para escolher, né? Então, que nem a gente falou, salário é importante sim, mas se vocês conseguirem buscar e olhar outros fatores da área, inclusive os que não são tão bons, é um exercício legal de se fazer. Mas assim, quer ganhar bem, quer ter um bom salário, né? Tem muita gente que quer isso. E essa é a primeira coisa que as pessoas vão buscar quando elas estão entrando na área de programação, né? Qual área paga mais. Mas eu acho que assim, só o recado final. Se tu tem isso em mente também, eu quero ganhar bem e eu quero ir para uma área que pague mais. Todas as áreas vão pagar bem se tu for um profissional bom. Esse é a grande dica. Todas as áreas da programação vão pagar muito bem se tu tiver... se tu conseguir fazer com que a empresa perceba o teu valor dentro da empresa. Então, se tu conseguir fazer isso, se tu conseguir ter várias responsabilidades dentro da empresa, além de só programar, tu vai ter um valor ali agregado para aquela empresa e tu vai receber melhor. E não só naquela empresa, depois também, porque isso vai para o teu currículo como vários pontos positivos. Então, quer ganhar bem? Escolhe uma área, a que tu mais gosta, e se aperfeiçoa naquilo. Estuda as tecnologias, as tecnologias ali, as mais importantes. Se especializa nisso. E tenta, dentro da empresa que tu tá, se mostrar uma pessoa responsável, uma pessoa que quer realmente o melhor para a empresa, quer ajudar a empresa a crescer. Puxa responsabilidades para ti, que outras pessoas não querem pegar. E eu acho que é isso. Essa é a dica maior aí. Então, esquece um pouco esse negócio da área e foca em se desenvolver. Isso. Pessoal, muito obrigado para quem escutou, muito obrigado para quem assistiu. E a gente se fala aí no próximo episódio do podcast na terça-feira que vem. Um abraço. Tchau.